Já vai fazer aniversário daquele dia trágico quando o STF simplesmente resolveu rever a própria decisão e dizer que presos em segunda instância não deveriam continuar presos. Isso mesmo, ele entendeu que sem o trânsito em julgado, sem a sentença, esgotados os infindáveis recursos levados até o STF, presidiários não poderiam continuar presos. Uma decisão feita a dedo, construída a dedo, moldada para beneficiar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E a partir de então, começou ali uma corrida com PECs e medidas legais e alternativas que pudessem, de alguma forma, determinar que a pessoa condenada em segunda instância pudesse ser preso. Uma medida que garante o cumprimento da justiça. Afinal de contas, a gente sabe que são infindáveis o número de recursos processuais possíveis no país. Mas, ao que parece, essa não é a grande vontade da Câmara dos Deputados, essa não é a grande vontade do senhor Rodrigo Maia, do senhor Davi Alcolumbre e até mesmo da base do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o assunto foi esquecido desde então. O deputado Alex Manente apresentou uma PEC muito adequada, que aparentemente seria tratada a toque de caixa para garantir que o tema fosse votado. Mas isso foi para o sexto arquivo, foi abandonado pela Câmara dos Deputados e a prisão em segunda instância simplesmente deixou de ser pauta. Um grande absurdo que garante a impunidade de uma série de políticos e uma centena, talvez dezenas, milhares de criminosos país afora que simplesmente estão em liberdade por um simples fato: não tiveram uma decisão transitada em julgado, ou seja, não foram julgados pelo STF e pelo STJ. Obviamente, na oportunidade, a defesa petista saiu falando que não, que isso é um absurdo, que queriam trancafiar as pessoas, que não era uma decisão pautada para o Lula. Mas aí eu fico pensando, será que o pobre, será que o ladrão de galinha, o cara que roubou o supermercado, ou uma pessoa, o aviãozinho do tráfico, até mesmo o aviãozinho do tráfico, teria recursos para garantir que um processo seja julgado pelo STF? A resposta parece meio óbvia. Afinal de contas, se a gente pega a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente sabe que para um processo chegar no STF, no mínimo, esse sujeito que está sendo processado, o réu, vai gastar algo em torno de uns 70 mil reais. Eu estou falando de 70 salários mínimos que a pessoa teria que pagar. Você acha que o sujeito que eventualmente roubou 1 quilo de carne no supermercado tem dinheiro para pagar isso? É óbvio que não. Essa pessoa fica presa, porque o processo às vezes transita em julgado na primeira instância. Pega um advogado da defensoria, um advogado que a OAB garante para ele, não tem uma defesa robusta e o sujeito vai para a cadeia. Agora, quando a gente está falando de um criminoso do colarinho branco, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de uma quadrilha que roubou bilhões da população, esse sim tem verdadeiras fortunas, rios de dinheiro para gastar com advogados. E aí, eles conseguem ficar protelando, postergando com recursos, simplesmente passam a vida em liberdade com a certeza da impunidade. Por essas e outras que nós temos que cobrar o senhor Rodrigo Maia, nós temos que cobrar a base bolsonarista, nós temos que cobrar inclusive o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Essa PEC, esse tema tem que ser pautado na Câmara dos Deputados. Isso tem que ser pautado no Congresso Nacional. Isso precisa ser votado com a máxima urgência. Somente assim a gente vai ter o cumprimento das leis no país.